Mercosul defende resposta rápida para acordo com o europeu e volta a falar em moeda única. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que reforma tributária será votada assim que atingir quórum para a votação. Ministério Público Federal vai investigar pastor André Valadão, da Igreja Lagoinha, por suposta homotransfobia. Gabriel Galípolo e Ailton Santos são aprovados em comissão do Senado para diretorias no Banco Central. O Brasil News da Rede Brasil está começando. Na manhã desta terça-feira, ao assumir a presidência do Mercosul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os países do grupo precisam dar uma resposta rápida e contundente em relação às condições que foram propostas pela União Europeia para um acordo comercial entre os dois blocos. As declarações foram feitas durante a cúpula do bloco em Puerto Iguaçu, na Argentina. O Brasil assume a presidência rotativa do grupo, formado ainda por Argentina, Paraguai e Uruguai, por 6 meses. Lula pontuou em seu discurso que é preciso haver união entre os países do Mercosul e ressaltou a importância de promover ações em conjunto para a proteção dos biomas. Não temos alternativa que não seja a união. Frente à crise climática, é preciso atuar coordenadamente na proteção de nossos biomas e na transição ecológica justa. Diante das guerras que trazem destruição, sofrimento e empobrecimento, cumpre falar de paz. Em um mundo cada vez mais pautado pela competição geopolítica, nossa opção regional deve ser a cooperação e a solidariedade. O petista também voltou a defender a adoção da moeda única para transações entre os países que estão no Mercosul. A adoção de uma moeda comum para realizar operações de compensação entre nossos países contribuirá para reduzir custos e facilitar ainda mais a convergência. Falo de uma moeda de referência específica para o comércio regional que não eliminará as respectivas moedas nacionais. Lula ainda subiu o tom, afirmando que é inaceitável um instrumento adicional apresentado pela União Europeia, destacando que é necessário que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente para o acordo comercial. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. O documento citado por Lula apresenta condições impostas pela União Europeia para o fechamento do acordo e o mesmo prevê sanções importantes em questões ambientais, o que tem sido motivo de impasse nas negociações. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sabatinou nesta terça-feira Gabriel Galípolo e Ailton Aquino para as diretorias de política monetária e de fiscalização do Banco Central. Ambos foram indicados pelo governo Lula. O placar foi de 23 votos favoráveis e 2 contrários. O relator da indicação, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, recomendou a aprovação de Gabriel Galípolo. As medidas até aqui implementadas produziram no primeiro semestre a apreciação da nossa moeda, a valorização da nossa moeda, previsões de um déficit primário menor, aprovação de um conceito já de uma nova regra fiscal, projeções de crescimento mais elevado, menor inflação e o mercado já projeta taxas de juros mais baixas e cortes na taxa de juros futura. Os senadores também aprovaram hoje a indicação do advogado Ailton de Aquino Santos, servidor de carreira do Banco Central, para a diretoria de fiscalização. Caso seja efetivado, Santos será a primeira pessoa negra a integrar a cúpula do Banco Central.
Tudo bem, a gente compreende que tem uma diferença de taxa de juros em relação ao mundo nesse período extremamente elevada, mas tem algumas questões centrais que devem ser debatidas, né? Como o que aconteceria com a inflação, o que aconteceria com o PIB, o que aconteceria com o câmbio. Então, para além do número em si gigantesco, nós temos outras variáveis que deveriam ser debatidas no estudo e, obviamente, eu me coloco à disposição do senador e de sua equipe para debater e aperfeiçoar o estudo. A próxima etapa é a votação secreta no plenário do Senado. Para assumir a posição, tanto Galípolo quanto Santos precisam de ao menos 41 votos. O cargo pleiteado por Galípolo, de diretor de política monetária, é responsável por cuidar dos instrumentos de juros e câmbio, além de orientar tecnicamente a administração das reservas internacionais do país. O mandato é de 4 anos, com possibilidade de recondução pelo mesmo período. A indicação aumenta a influência do governo Lula na instituição. O Banco Central tem sido alvo de críticas constantes do presidente, principalmente por manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, maior patamar desde novembro de 2016. E o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser barrado também nas eleições de 2030. Ele está na mira do Tribunal de Contas da União e de Investigações Criminais, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O Tribunal de Contas da União pode estender a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro para as eleições de 2030 e até a de 2032. Essa inelegibilidade pode ser levada ainda mais adiante com eventuais condenações criminais do ex-presidente nos casos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. No âmbito da Corte de Contas, deve ser aberto um processo a partir da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que considerou ter havido abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na reunião com embaixadores, em que Bolsonaro desacreditou as urnas eletrônicas em julho de 2022. O TSE ainda prepara o despacho que será mandado para o TCU. As informações do processo também serão enviadas para municiar inquéritos criminais que tramitam no STF. O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, já pede uma apuração de dano aos cofres públicos no contexto da decisão tomada pelo TSE. Nos bastidores de tribunais superiores e do próprio TCU, é visto como improvável que o tribunal não condene o ex-presidente. Do ponto de vista legal, uma saída para Bolsonaro para não ter a inelegibilidade estendida seria se antecipar e devolver de antemão o dinheiro usado a fim de ganhar um argumento jurídico consistente. O Ministério Público Federal vai investigar o pastor André Valadão, da Igreja Lagoinha, por suposta homotransfobia. Políticos também se manifestaram. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento para apurar suposto ato de homotransfobia do pastor André Valadão, durante pregação em uma igreja nos Estados Unidos, com transmissão pelo YouTube. No evento em questão, Valadão proferiu discurso homofóbico. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com você. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode uns 4 do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele também falou contra drag queens. E aí, por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula, ensinando sexualidade para os nossos filhos.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, pediu a prisão preventiva do pastor, mais multa de R$1 milhão por danos morais, coletivos e discurso de ódio. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que não dá para normalizar este tipo de discurso. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, também entrou com pedido de prisão do religioso. Por outro lado, o deputado Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, saiu em defesa de André Valadão. Eu continuo dizendo, pecado é pecado e ponto final. Agora querem tirar a nossa liberdade dizendo o que achamos correto? Como assim? Essa é a liberdade de vocês? Eu tenho que ficar aguentando agora comunista dizer para cristão que quer ser cristão? Enquanto nós estivermos de pé, não tem ninguém que cale nós. Nem mesmo o inferno vai calar a gente. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, disse que a perseguição chegou às igrejas e que é o início do fim da liberdade religiosa. Na tarde desta terça-feira, Valadão se pronunciou. Segundo ele, a interpretação que a mídia e parte da internet fizeram sobre suas falas foi equivocada. Nunca será sobre matar pessoas, nunca, absolutamente será sobre assassinar pessoas. Deus nos livre de um pensamento desse, Deus nos livre de qualquer narrativa que tentam colocar nessa mídia, essa mídia que prega exatamente que quem não concorda com eles é fora da lei, é homofóbico, é transfóbico, é racista, é um militante. Não. A seguir, reforma tributária. O presidente da Câmara afirma que só coloca o texto para votação caso haja quórum necessário para sua aprovação. Governadores e prefeitos vão a Brasília pressionar contra a tão falada reforma. O Brasil News volta já.